Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tudo bem. Sou a professora Maviane, tá bom? E nesse semestre nós vamos estar estudando a parte do direito do trabalho coletivo, né? Disponibilizei a aula de uma base principiológica do direito do trabalho, aquela coisa assim mais tranquila, né? Galera do direito talvez tenha estudado, acredito que no segundo ano. Então, a gente deu uma relembrada. Bom, alguns barulhos aleatórios aqui no home office, né? Mas vamos tentar fazer isso da maneira mais produtiva possível. Então, vamos iniciar falando do direito coletivo do trabalho, que ela vem com o nome superior, com o nome como um gênero, as quais tem duas espécies, um gênero chamado negociação coletiva, a qual tem duas espécies correspondentes a essa negociação coletiva, que é a convenção e o acordo coletivo. Como forma conceitual, a negociação coletiva é um importante vínculo institucionalizado para a busca de maior democratização e inclusão socioeconômica das pessoas humanas na sociedade civil. O que significa isso? O que vocês podem entender com isso? Que é um laço, um vínculo de empresas, de sindicato, de empregados e empregadores, certo? De forma institucionalizada. Quando eu coloco de forma institucionalizada, eu quero dizer que é de forma com CNPJ envolvido, digamos assim, através de um sindicato, através de empresas, né, com seus patronos sindicais, enfim, elas têm um objetivo uno, a negociação coletiva, que se divide em convenção e acordo, de propiciar melhorias, tanto para os empregados quanto para os empregadores, tá bom? E é isso que a gente vai acabar estudando a partir de hoje. Acredito que você já tenha estudado princípios, né, do direito do trabalho coletivo, pelo menos é o que tem na ementa de vocês, do segundo semestre para trás, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade. Precisando de alguma coisa, a gente pode ver lá na frente, no quarto bimestre, no final do terceiro, não sei, aulas para que a gente possa dar uma revisada no direito do trabalho em geral, tá ok? Mas, por agora, nós vamos estar falando de negociação coletiva, que divide-se em convenção e acordo coletivo. O que é a conceituação, onde está fundamentada a negociação coletiva, tá bom, galera? Demos início, então. Conceito de direito coletivo do trabalho, acredito que vocês já tenham também, mas é um conjunto de regras, princípios e institutos regulatórios das relações entre os seres coletivos trabalhistas. De um lado, os obreiros, certo? Os trabalhadores, representados pelas entidades sindicais, e de outro, os seres coletivos empresariais, atuando quer isoladamente, quer através de seus sindicatos. Os sujeitos do direito coletivo, esses já citados acima, né, os obreiros representados pelas entidades sindicais, bem como os coletivos empresariais, são, portanto, essencialmente os sindicatos, embora também os empregadores possam ocupar essa posição, mesmo que agindo de modo isolado. Tal diferenciação ocorre porque os trabalhadores, os obreiros, certo, somente ganham corpo, estrutura e potência de ser coletivo por intermédio de suas organizações associativas de caráter profissional. São as que nós conhecemos como os sindicatos. Sindicato dos trabalhadores, sindicato dos aí tem várias vertentes, né? Sindicatos taxistas, sindicatos dos professores, sindicatos da área da saúde, e assim sucessivamente. De forma geral, esses diplomas negociais coletivos, como nós conversamos a princípio, é dividido em duas, convenção e acordo coletivo. Qual é o mais importante? Qual é o mais poderoso? Qual é o mais próximo da realidade do obreiro, do empregador? O que a CLT traz com relação a essa dinâmica? No artigo 611 da CLT, trata-se da Convenção Coletiva de Trabalho. E aqui nós temos a íntegra do artigo. Deixa eu aumentar aqui.
Só um pouquinho, gente. Ainda estou apanhando nessa questão de mídias, aplicativos. Mas um dia eu consigo. Vai dar certo. Vamos lá, gente. Artigo 611 da CLT. O acordo de caráter... É um acordo de caráter... Desculpa, vamos lá, retornando. Convenção coletiva de trabalho, que significa? É um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações. As relações individuais de trabalho. Vamos lá. O que significa um acordo de caráter normativo, gente? Significa que aquele acordo vai ter caráter legislativo, vai ter caráter de lei, vai ter caráter de normas. As pessoas submetidas àquele acordo, certo? Aquela convenção estará obrigada a cumprir o que estiver o que estiver estipulado dentro dessa convenção coletiva. E o que é essa convenção coletiva? Vamos entender como sendo um encontro, né, na database lá de determinada representante de economia e profissional. Vai ter lá determinado mês, por exemplo, o sindicato dos professores, o sindicato das empresas, o sindicato das metalúrgicas, sendo a data base em agosto de todos os anos. Então, naquele agosto, os representantes, os sindicatos representativos, certo? Como eu estou falando, econômicos e profissionais. Ou seja, empresas ou de outras profissões, como, por exemplo, o Sindicato dos Professores, vão se reunir naquele mês e vão discutir, estipular condições de trabalho, condições de forma mais ampla, mais gerais, certo? Digamos que é para um âmbito maior de pessoas. Todos os professores da rede pública do estado do Acre, digamos assim. Tá? É uma convenção coletiva de trabalho. Os dois sindicatos, tanto aqueles que representam as categorias profissionais dos trabalhadores, dos professores, como aquelas sindicatos que representam as categorias dos empresários, donos de faculdades, donos de colégios públicos, vão sentar, vão se reunir, estipular normas que serão aplicadas para essas pessoas dessa relação jurídica. Então, aqui nós temos, envolve entidades sindicais, ou seja, dois sindicatos vão participar necessariamente na convenção coletiva do trabalho, certo? Eu não posso ter apenas o sindicato de uma área e a outra representação não existir. Não, eu preciso necessariamente ter os dois sindicatos, dois ou mais sindicatos, certo? Sentido material. Embora de origem privada, criam regras jurídicas, preceitos gerais, abstratos e impessoais. Lembram que eu falei que são aquelas regras que são criadas de forma geral, num contexto geral, para toda a população, os profissionais, aliás, da rede pública de ensino do estado do Acre. Então, assim, não particularizou qual é a escola, qual foi a faculdade, não fez isso, não fez essa dinâmica de individualizar. São preceitos, são regras gerais, daquela determinada categoria. Sentido formal, acordo de vontade entre sujeitos coletivos, sindicais. São contratos sociais, privados, mas que produzem regra jurídica e não apenas cláusulas obrigacionais. É por isso que também é chamado de caráter normativo, porque tem força de regra jurídica, tá bom? Incide num universo mais amplo. Já foi explicado também. Lá no artigo 611 também, no parágrafo 1º da CLT, nós temos agora um conceito de acordo coletivo do trabalho. E o que significa um acordo coletivo de trabalho? Qual é a diferença do acordo para a convenção? Facultado aos sindicatos representativos. Agora é facultado, não é mais obrigatório, certo? Aqui eles têm a opção, têm a prerrogativa de participar, mas não mais obrigatoriamente. Eles têm a prerrogativa de participar, mas não como forma de coação. Vamos lá. Facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis ao âmbito da empresa e ao âmbito dos acordantes as respectivas relações de trabalho. Qual é a diferença, gente? Como é que a gente pode inferir as diferenças a partir dos conceitos da convenção e do acordo? Na convenção, nós precisamos ter os sindicatos envolvidos, certo? Os sindicatos do empregado e os sindicatos do empregador fazendo aquela grande reunião, aquela grande convenção e chegando ao fim de um procedimento legislativo. Aqui no acordo, não necessariamente eu preciso ter todos os sindicatos envolvidos. Precisamos ter somente o sindicato do obreiro, o sindicato daquela categoria profissional. Vamos colocar o sindicato aqui dos metalúrgicos, certo? Da cidade de São Paulo, a exemplo. E de um lado, as empresas correspondentes àquela categoria econômica. Qual categoria econômica? Metalúrgica, que trabalham com metalúrgicas. As empresas que fornecem, que fabricam, enfim. Então, nós vamos fechar um acordo aqui, vai ser só regionalizado, vai ser dos metalúrgicos da cidade de mais, com todas as empresas da cidade de Rio Branco, da cidade de São Paulo, do Brasil, não, vai ser um acordo coletivo. Aqui, ó, determinados empregados dessa empresa aqui de São Paulo, dessa empresa X, estão sofrendo alguns tipos de abuso. Vamos sentar e fazer um acordo coletivo, certo? Com aquela empresa determinada, daquela categoria econômica que eu estou querendo modificar as cláusulas, certo? Então, aqui, não é necessária a presença do sindicato do polo empresarial de contratação, embora seja imprescindível que a pactuação obreira se firme através de um respectivo sindicato. Aquilo que eu falei. O sindicato da parte da empresa, o sindicato, por exemplo, do metalúrgico, que é o exemplo que nós estamos utilizando aqui, ele não tem necessidade de participar. No entanto, é imprescindível, sim, que o sindicato do obreiro, do trabalhador, do metalúrgico esteja presente naquele acordo coletivo. Por quê? Porque os metalúrgicos, eles meio que não têm voz suficiente, certo? Então, é através do sindicato que essa voz irá permitir esse avanço nessa construção de um novo acordo, certo? Eu não sei se ficou confuso, se vocês conseguiram compreender o que eu tentei transmitir na distinção do acordo e convenção. Vamos lá. Aqui eu tenho um âmbito mais limitado do que nas convenções, certo? Nas convenções, a gente tem um âmbito de todos os professores, de todas as metalúrgicas da cidade de Rio Branco, todos os professores do município de Rio Branco ou do estado do Acre, vamos colocar que sim. Já o acordo coletivo, não, ele tem uma limitação. A limitação dele é o quê? São os obreiros, os trabalhadores de tal empresa, contra tal empresa. Nós temos isso bem definido, tá bom? Efeitos somente aplicáveis às empresas e trabalhadores envolvidos. Eu vou aplicar esse acordo coletivo tão somente naquela empresa X e B que está envolvido no acordo, mas não vai servir para todas as empresas desse ramo aqui, não. Vai servir tão somente para aqueles que participaram da assembleia, certo? Que fizeram aquele acordo coletivo. Ponto de vista formal. Traduzem acordo de vontades. Deixa eu abrir aqui o documento no Word para baixar um pouco. Ponto de vista formal, traduzem acordos de vontade. Não obriga empresas não pactuantes nem atinge os empregados desta, ainda que se trate da mesma categoria econômica e profissional. Significa que somente participou desse acordo coletivo a empresa de metalúrgica A e B. No entanto, tem mais 5 na cidade. Esse pacto, esse acordo firmado nessa assembleia não vai atingir essas outras empresas, mesmo que trate da mesma matéria, mesmo que trate da mesma categoria econômica profissional. Por quê? Porque o acordo foi firmado tão somente com A e B. E o acordo coletivo, ele é delimitado, ele não é uma convenção coletiva. Então, assim, qual seria hoje o mais favorável para o empregado, para o empregador? Quem que deve prevalecer? Isso a gente vai discutir também, são questões doutrinárias a serem discutidas, mas eu já adianto que, levando em consideração que o acordo coletivo é algo mais limitado, algo menor, para que seja
para que alcance, né, as esferas nas quais eu estou trabalhando, os obreiros, as empresas, então o acordo coletivo é muito mais favorável e deve prevalecer mediante uma convenção coletiva. Por quê? Porque é delimitado. Eu percebi as dificuldades daquela empresa, daquele obreiro, daquele setor, e não como uma forma geral, uma legislação geral, tá? Então, lembrem da regra lá, acredito que IED, a norma especial prevalece sobre a geral. Seria basicamente o nosso exemplo de o acordo coletivo, ele prevalece sobre a convenção coletiva, tá bom? Me deem um feedback a respeito da compreensão do conteúdo, tá ok? E aí a gente avança um pouco mais. Nós podemos fazer algumas considerações a respeito das diferenças e peculiaridades, né, do acordo coletivo e convenção coletiva. Algumas já foram feitas, mas podemos nos aprofundar, tá bom? Vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho o conteúdo aqui. Inicialmente, eu peço que... Vamos fazer a leitura do artigo 611 da CLT e o seu parágrafo também, que aí a gente vai conseguir entender algumas coisas, tá? Quem puder abrir aí, para a gente poder acompanhar, vou fazer uma leitura, vai ficar um pouco maçante, mas vou tentar ser mais breve, tá ok? Mas eu acredito que seja necessário. Vamos lá. O artigo 611 da... Gente, eu tô gravando, hein? Só um pouquinho. Preciso saber se eu tô gravando essa aula. Já. Vamos lá. Artigo 611 da CLT diz o seguinte: convenção coletiva do trabalho é um acordo de caráter normativo, certo? Pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º. É facultado, aqui nós já vamos falar de acordo coletivo, é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou dos acordantes, respectivas relações de trabalho. As federações e, na falta dessas, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. 611-A, prestem atenção nesse artigo. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando outros, entre outros, dispuserem sobre. Aí eu tenho vários incisos. A convenção coletiva de trabalho, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, entre outros, quando dispuserem sobre o seguinte: inciso 1, pacto quanto à jornada de trabalho, banco de horas anuais, intervalo entre jornadas, plano de cargo, salário e função, teletrabalho, remuneração por produtividade, modalidade de registro, né, de jornada de trabalho, enquadramento do grau de insalubridade, muito insalubre, pouco insalubre, merece o adicional de insalubridade e periculosidade. Vamos falar da insalubridade, que é o que está registrado aqui neste inciso, tá bom? Participação nos lucros da empresa, tudo isso pode ser discutido nas cláusulas desse acordo ou convenção coletiva. Então, passemos aqui a análise do que está no quadro. Acordo coletivo. Questões do dia a dia. Com relação a esse negociado, tem prevalência sobre o legislado? Vou enviar
uma questão para vocês, uma questão subjetiva, de forma que vocês vão se aprofundarem um pouco mais a respeito do conteúdo do negociado e sobre o legislado, tá bom? Aí eu vou querer um trabalhinho simples, que eu vou também mencionar como deverá ser feito. Vamos lá. O acordo vale mais do que a convenção? Nós vimos que sim, né? No inciso, no artigo 611-A, que diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre e os incisos que estão correlatados nesse artigo específico, ou seja, sim, a depender do caso, a depender se o assunto esteja integrado dentro daquele conteúdo que o artigo coloca, sim, nós temos que o acordo, a convenção coletiva, vale mais do que a lei. E o que vale mais entre os dois, acordo ou convenção coletiva? Isso é uma grande polêmica na reforma, mas eu também já falei um pouco atrás que as condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre, gente, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção do trabalho, tá? Há privilégio ao acordo, pois ele está mais próximo do dia a dia da realidade daquela empresa, daquele empregado, daquele obreiro, né? Uma convenção é mais abrangente, é mais objetiva, não minucia o que de fato há necessidade naquela empresa, naquela questão, e o acordo sempre vai prevalecer, então, sobre as convenções de trabalho, certo? Existe, então, pós-reforma, uma hierarquia estática. Essa estática quer dizer fixa entre as normas. Primeiro o acordo coletivo e depois eu venho e olho a convenção coletiva. Primeiro o especial sobre o geral, tá bom? É sempre que isso acontece? Não, não é sempre que isso acontece. Vamos lá. Na tentativa, segundo o autor, Henrique Correia, na tentativa do legislador de violar o princípio da norma mais favorável. E no judiciário, como isso tem acontecido no judiciário? Reflete o artigo da CLT 611-A, o princípio da intervenção mínima do judiciário. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, aquele estabelecido lá no 104 do Código Civil. E aí ele vai fazer uma ponderação, né, dessa atuação pelo princípio da intervenção mínima da autonomia de vontade coletiva, certo? Considerado pelos doutrinadores inconstitucional. O que isso quer dizer? Que o judiciário vai fazer uma ponderação mínima, tão somente se aqueles requisitos do negócio jurídico do Código Civil foi alcançado. Se sim, ele vai deixar que o acordo coletivo prevaleça, por ser mais benéfico aos obreiros e ao trabalhador, tá bom? Então, dessa forma, acaba não violando o princípio da norma mais favorável. Caso contrário, violaria, e aí, como entendimento do doutrinador, seria inconstitucional. Tá. Qual a norma aplicar? Entre o texto do acordo coletivo e das convenções coletivas. O acordo coletivo, se não estiver em encontro com o artigo 11b. Podem ler também. Além disso, o acordo coletivo, bem como a convenção, não poderão contrariar normas constitucionais, normas de direito constitucional, exceto quando o próprio legislador e constituinte possibilita essa transação. Por exemplo, aumento na jornada de trabalho, turnos ininterruptos de revezamento, bem como a redução salarial de algum obreiro. São normas constitucionais estabelecidas lá no... Ai, gente, qual é o artigo agora? Artigo 7º? Acredito que seja o artigo 7 da Constituição e seus incisos, que fala a respeito da relação de trabalho, de emprego. Então, ali, nós temos direitos pré-estabelecidos, certo? Então, quando o legislador constituinte, ele possibilita essa transação, eu posso, sim, fazer um acordo coletivo em cima das horas de trabalho, da redução salarial, desde que não contrarie normas constitucionais. Tratados e convenções internacionais que vigoram em nosso país, normas infraconstitucionais que garantem patamares de cidadania ao indivíduo, por exemplo, normas ligadas à saúde, à segurança, dispositivo de antidiscriminação.
Questões de ticket alimentação, certo? Questões de plano de saúde para os obreiros. E se houver conflito entre o 600A e o 600B? 611A, 611B. Vamos lá, reler o artigo. 611A fala o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo do trabalho têm prevalência sobre a lei quando, em outros, dispuserem sobre. Tá. Aí, o que diz o 611B? Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos: norma de identificação profissional, seguro-desemprego, no caso de desempregos involuntário, valor de depósitos mensais, indenizações rescisórias, salário mínimo, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família, repouso semanal remunerado, gozo de férias, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, dentre outros incisos, como a aposentadoria, proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre aos menores de 18 anos. Então, assim, o que deve prevalecer? Obviamente que o que está no inciso, no parágrafo, no artigo 611b, gente. Pela leitura dos incisos, vocês percebem que o salário mínimo, proibição de trabalho noturno e insalubre perigoso para o menor de 18, salário, auxílio maternidade, auxílio paternidade, licença, direito de greve, tudo isso são direitos fundamentais, constitucionais. Então, é óbvio que um acordo coletivo, por mais benéfico que ele seja, nunca vai ser tão benéfico se retirar os direitos básicos e fundamentais do trabalhador. Então, deve prevalecer o B, certo? Henrique Correia, que é o doutrinador, considera que o legislado, por intermédio do artigo 611b, oferece uma proteção mínima para a relação do trabalho. Por essa razão, segundo o autor, o princípio da norma mais favorável não pode ser afastado. É óbvio, esse é o princípio da norma favorável, é o princípio mais importante do direito do trabalho. Acredito que na primeira aula disponibilizada, vocês devem lembrar, né? É um princípio extremamente importante para o direito do trabalho, direito do trabalhador. Gente, à noite, e o barulho continua. Enfim. Com a leitura dos artigos, por favor, que eu vou deixar para a leitura mesmo, enquanto vocês estiverem acompanhando essa aula, deem uma lidinha, porque fica maçante se eu ficar somente lendo todos os artigos, os incisos, fica um pouco cansativo para mim e para vocês, né? E um pouco didático. Então, assim, peguem um pouquinho, deem uma leitura a respeito do que a gente está conversando, que tudo vai ficar bem claro, tá? Que a CLT está bem elegível nessa perspectiva. Críticas com relação ao artigo 611-A da CLT, o rol exemplificativo das críticas. Vamos lá. Primeira, relativização do princípio da norma mais favorável. O acordo sempre prevalecerá sobre a convenção. Existe uma crítica com relação a isso, porque coloca que sempre prevalecerá, e a gente aprende que no direito nem sempre tudo é sempre, né? Então, nesse caso, a crítica... e aí, se houver alguma exceção, à regra que quebra isso aqui, mesmo assim o acordo vai continuar prevalecendo sobre a convenção? 2, princípio da vedação ao retrocesso social. Isso a gente vê em direito civil, principalmente em direito penal e agora no direito do trabalho, diante da ampla negociação coletiva, inclusive sobre segurança e saúde do trabalhador. Vamos lá. Se houver tanta negociação, tanto acordo, que os direitos acabem sendo dissipados, né? Que acabem ficando um pouco para trás, não seria uma vedação? Não seria um retrocesso social? Muito pelo contrário, ela é uma vedação ao retrocesso, porque a partir do momento em que o 611B está prevalecendo sobre o 611A, certamente os direitos mínimos do trabalhador, do obreiro, estão sendo garantidos, né? Sempre costumo dizer que o direito do trabalho, ele não é um direito normal, ele é o direito do trabalhador, do obreiro.
o empresário que lute, o dono da empresa que lute para comprovar tudo, mas é a parte hipossuficiente a qual a CLT vem para resguardar esses direitos. Isso aqui é a questão do material que eu vou pedir para que vocês façam, tá bom? Uma atividadezinha. O juiz não poderá interferir no legislado, exceto para analisar se os requisitos previstos na CLT estão em consonância, por exemplo, com o artigo 104 e 108 do Direito Civil, que falam a respeito dos negócios jurídicos. Então, meio que o judiciário fica à mercê do que foi tratado de forma administrativa. O que diz o artigo 4º do Código Civil? Validade de negócio jurídico requer agente capaz, que os obreiros sejam capazes, né? E como eles estão ali representados por um sindicato, que o sindicato tenha plena existência, que esteja cadastrado e reconhecido no seu órgão competente, que o objeto da demanda seja lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não proibida em lei. Tá. Acredito que por hora nós podemos finalizar esse entendimento, né? E aí depois nós vamos adentrar de artigo por artigo, fazer essa leitura minuciosa de cada um, tá? Porque agora a gente só fez algumas particularidades, algumas considerações a respeito desse artigo, dos dois artigos que são de extrema importância para o entendimento da matéria. Tá bom, gente? Até a próxima.